Bom, meu primeiro contato com a arte, acredito que foi na escola. Eu tive uma professora chamada professora Valéria, professora de português. E ela dava aula de teatro na escola que eu estudava, né? Escola pública, da prefeitura. E toda quinta-feira, lembro o dia como se fosse hoje, a gente tinha aula de teatro com ela. Então eu comecei a fazer teatro com essa professora e eu lembro que o primeiro espetáculo que a gente fez chama Feiurinha. E aí a gente circulou pelo céu na época, né, os espaços. E foi bem forte pra mim. Então eu acredito que a professora Valéria tenha uma contribuição muito significativa. Porque a partir dessa experiência eu fui em busca de espaços que pudessem ter aula de teatro pra profissionalização mesmo, sabe? Bom, eu sempre gostei muito de dançar. Eu sempre dancei de alguma maneira, então expressão artística que movimente o corpo, dança, teatro, performance, tudo que coloca meu corpo como expressão, eu acho que desperta interesse, sabe? Me aguça, me faz também me sentir viva, a possibilidade de existir mesmo. Então, eu acredito que o corpo está muito relacionado com essas expressões. Então, o teatro, a performance e a dança me chamam mais atenção. Eu falo muito sobre inclusão, sobre oportunidade. Eu tenho utilizado muito os espaços que eu tenho conseguido romper, entrar nesses espaços. E muitos desses espaços eu consegui entrar através da arte, né? Esse deslocamento, essa itinerância pela cidade através da arte com o meu corpo. Porque o meu corpo é um corpo que se movimenta, né? Nós que moramos na periferia, a gente precisa andar com muita frequência. Porque as coisas sempre elas estão do outro lado, né? Na maioria das vezes, distante. E eu acho que a arte ainda está nesse lugar muito centralizado a um nicho específico da população. E se eu pudesse, de fato, transformar algo, seria romper com esses muros que não são invisíveis, que são visíveis. Acabar com essa segregação que a arte ainda vem trazendo há longos anos, esse lugar de uma arte elitista e de um lugar de privilégios. E, na verdade, a arte ela é inerente a todo ser humano, né? A gente tem na gente a arte, de alguma maneira. Cada um tem a sua expressão, né? Existe diverso. Então, eu acredito que tem ainda muitas coisas para se transformar. Tem pessoas que estão olhando para isso. Eu fico muito feliz. No meu caso mesmo, eu tive contato com artistas que escolheram olhar para isso, né? E utilizar a arte como também o seu fazer artístico como papel social, transformando outras realidades, se deslocando até outras realidades. Aqui é muito bonito, né? E eu acredito que só tem a ganhar quem pensa assim, um artista que pensa dessa maneira. O artista que pensa com um olhar de encontro, né? Eu acredito muito nessa arte que eu vou de encontro, não só que eu espero que venha até a mim. Então, se eu pudesse mudar algo, é que as pessoas pudessem circulassem mais. O teatro sempre me acompanhou de alguma maneira. Seja no teatro na escola, na igreja, também teve uma enorme contribuição. Mas teve um espetáculo chamado A Profecia da Lua. Inclusive foi no teatro que eu, na faculdade que eu me formei. Depois de anos eu voltei para esse espaço para estudar. Eu assisti esse espetáculo que era um monte de jovens. E tinham muitos jovens pretos, porque era um espetáculo de dança com hip hop. E eu assisti aquele espetáculo e tive a certeza naquela apresentação que era aquilo que eu queria fazer. Não sei como, não necessariamente como profissão, mas era uma necessidade de, nossa, eu quero fazer aquilo, quero estar ali. Então eu dei voltas, fui fazer outras coisas até voltar novamente para esse espaço, me formar em licenciatura em teatro. Então acredito que naquele dia o bichinho do teatro me pegou ali de jeito. Sendo a arte também um lugar de autoconhecimento, um lugar de escuta, eu passo a me perceber e perceber o outro, sabe? À medida que eu me entendo, também passo a entender
o outro, ou busco entender a sua potência, a sua fragilidade, a sua forma de se relacionar com o mundo. O teatro a gente trabalha muito a partir da história do outro, que também é a minha história, né? Então esse espaço de empatia e de tentar experimentar o sapatinho do outro é muito interessante no fazer artístico, né? Então eu tento estender isso para as minhas relações, assim, de alguma maneira, de ampliar essa visão não somente para o meu mundo, mas também ter curiosidade no mundo do outro, né? Bom, eu sou morador da periferia de São Paulo, Zona Sul, Campo Limpo, e a arte foi para mim uma oportunidade de me perceber no mundo e perceber como que são as estruturas do mundo e utilizar a arte também como um lugar de defesa, sabe? Utilizar o espaço, seja o tablado, seja a dança, seja, enfim, todas as expressões que posso me apresentar para o mundo e me apresentar ao mundo que eu quero habitar com o meu corpo, com a minha voz. Então eu aproveitei muito dos espaços que tinham na periferia, né, que sempre tem projetos pedagógicos, artísticos. Então eu tive muito privilégio nesse sentido de ter uma enorme contribuição da minha mãe, que sempre buscou essas oportunidades para mim, para minhas irmãs. E então eu sempre participei de projetos sociais voltados para a cultura e para a dança, para o teatro. Sempre estive envolvido com música, até pintura. Então foi nesse espaço que eu fui descobrindo o Vocacional, que é um projeto da prefeitura, as ONGs que eu estudei, nos espaços artísticos pedagógicos depois da escola. Então foi uma forma que a minha mãe encontrou de não deixar eu no ócio. Quando eu vi o Cantinho, já era um espaço que abrigava os meus projetos e projetos de outros artistas. Eu nem imaginava na vida ter um espaço físico. Sempre briguei por espaço, sempre lutei por espaço. Até hoje busco espaço, oportunidades. Mas quando eu vi o Cantinho, ele estava possibilitando que os meus projetos, os meus sonhos artísticos pudessem existir e que de outras pessoas que, assim como eu, semelhantes a mim, trajetórias bem parecidas, pudessem acontecer. Então, quando eu vi o Cantinho, não era só um espaço físico, ele era um espaço da possibilidade. Que a gente tirava a ideia do papel e concretizava sonhos. E nessa conexão, nessa teia entre outras pessoas, somando forças. Então, eu acredito muito nesse lugar que o Cantinho possibilitou, abriu para mim, que é a arte através dessa galera que se junta e vai se fortalecendo nas potências. Então, com certeza o Cantinho hoje, ele tá em mim como eu tô no Cantinho, e ele vai para todos os espaços que eu tiver, sabe? Porque é uma forma de pensar o fazer artístico, através desse coletivo de fato, sabe? Não individualizado, mas juntando aí todos e todas e todos, um único só propósito, que é fazer arte.